Segue acompanhando as imagens agora no centro de La Paz, em frente ao Palácio do Governo. Um grande contingente de militares cercam os principais prédios públicos, principalmente a sede do governo. Agora, Mota, é importante a gente destacar também qual seria o argumento usado pelos militares, claro, sob a chefia desse general que foi demitido, dizendo que o povo da Bolívia não aceitaria mais uma candidatura de Evo Morales. E se a gente olhar no retrovisor, Evo Morales, enquanto presidente, se utilizou de subterfúgios legislativos e também alterações na legislação daquele país para se perpetuar no poder, ou pelo menos para continuar no poder. E a gente viu também a insatisfação que esse processo acabou gerando por lá, não é? É uma história muito comum na América Latina, Caniato, que infelizmente muitas vezes termina com essas cenas que a gente está vendo aí. O mundo inteiro, nesse momento, está tentando interpretar o que está acontecendo na Bolívia. Se a gente fizer uma pesquisa em todas as redes de notícia internacional, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Então, a gente tem que ser cauteloso na interpretação. Mas vamos aos fatos. O que a gente sabe? Em 2019, ocorreram eleições presidenciais na Bolívia. Evo Morales foi eleito presidente pela quarta vez, isso em 2019. Ele já estava no poder há 14 anos, imagine vocês. Nessa eleição de 2019, a OEA denunciou a ocorrência de fraudes eleitorais. Isso aconteceu na Bolívia em 2019. O povo boliviano foi às ruas em massa protestar. Evo Morales, que já tinha sido presidente 3 vezes, renunciou depois de eleito e fugiu do país. Ele foi para a Argentina. Todos os sucessores de Evo Morales fugiram também, não sobrou ninguém. A única que ficou foi a vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, que acabou sendo empossada como presidente interina. A posse dela foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional. E aí, 1 ano depois, foram realizadas eleições que foram vencidas pelo atual presidente, Luiz Arce, que é protegido de Evo Morales. Evo Morales retornou à Bolívia em 2020. E depois que o Luiz Arce assumiu a presidência, a Jeanine Áñez, que estava interinamente na presidência, ela foi presa em março de 2021, acusada de assumir irregularmente o poder, apesar do mandato dela ter sido reconhecido pelo Tribunal Constitucional. Ela foi acusada de pertencer a uma minoria de descendência europeia, foi acusada de ser cristã, de ser rica, foi chamada de extrema-direita e foi condenada a 10 anos de prisão. Essas cenas que nós estamos vendo agora têm que ser colocadas nesse contexto. Evo Morales ficou 14 anos no poder, tentou mais um mandato, não conseguiu, fez o seu sucessor e colocou uma pessoa que ousou minimamente a desafiar o seu poder na cadeia. Quando Jeanine Áñez foi presa, um representante da Human Rights Watch declarou: estamos preocupados com a forma como esse caso foi conduzido. Meu palpite, Caniato, é que essa preocupação agora vai aumentar. Pois é, inclusive agora, as pessoas que nos acompanham pela rádio, eu vou descrever uma imagem de dentro do prédio público, do palácio, não, de um veículo militar, inclusive os militares ali dentro, e vários veículos, desses veículos blindados de combate, tentaram invadir. Segundo as informações, um inclusive está dentro do Palácio do Governo. O Mota citou a Jeanine Áñez, inclusive teve uma ampla repercussão das principais lideranças políticas da Bolívia, postaram mensagens nas redes sociais e a Jeanine Áñez criticou essa mobilização por parte dos militares. Bem, a gente vai trazer daqui a pouco outras informações e também novas repercussões das lideranças, não somente da Bolívia, como da América Latina e também do Brasil, além
dos organismos internacionais. Agora, Cristiano Beraldo, em relação a esse histórico envolvendo Evo Morales, insatisfação de parte da população, insatisfação das Forças Armadas e esse golpe de Estado que estaria em curso justamente para brecar, impedir que Evo Morales se candidate mais uma vez. Beraldo. Pois é, a Bolívia é um país que carrega problemas históricos, né? O problema da droga na Bolívia, classificada por alguns como um narco-estado, afinal de contas, o peso da produção de cocaína na Bolívia é muito grande diante da sua economia. Durante Evo Morales, na presidência de Evo Morales, aconteceram medidas bastante autoritárias, inclusive tomada de empresas estrangeiras que estavam lá. Petrobras perdeu uma empresa, na época Eike Batista também tinha uma empresa de exploração de gás e teve a sua empresa tomada pelo governo boliviano de Evo Morales. Então é um país que traz uma desigualdade muito grande, uma relação do governo com a sua população baseada no assistencialismo que alimenta a pobreza. E isso vai saturando, isso vai pesando, isso vai criando extremos quando pessoas percebem que o governo faz muito pouco por elas e muito para si próprios. E aí essa dinâmica, 14 anos Evo Morales no poder, agora com a perspectiva de voltar ao poder, a gente precisa também olhar sobre a ótica do equilíbrio democrático em países como esse, onde a alternância de poder ela é essencial para que se mantenha o equilíbrio, para que se possa encontrar os melhores caminhos para o desenvolvimento. Não tem razão para a população boliviana sofrer como sofre e lidar com a pobreza como lida. E agora o exército boliviano, aparentemente sobre um comando único, reagindo de uma forma absolutamente indesejada, né? Inaceitável. Você não se pode hoje, a essa altura, acreditar que o caminho para resolver problemas será um golpe de Estado ou na Bolívia ou em qualquer outro lugar. Então, uma situação realmente bastante tensa de um vizinho do Brasil traz instabilidade, mais um fator de instabilidade para a América do Sul. A gente precisa lembrar que a Guiana sofreu uma ameaça de invasão pela Venezuela, tendo a própria Venezuela já publicado documentos em que parte da Guiana, um país soberano, estaria já anexado. Rapidamente, para trazer uma informação, imagens ao vivo de La Paz, novo comando militar tomando posse, entre aspas, neste momento. Primeiro pronunciamento das autoridades desse gabinete que irá administrar o país, ou pelo menos as forças militares nesse período de transição, durante esse golpe que estaria em curso. E, além disso, na tela dividida, do lado direito, os militares já no prédio público. Então, a gente acompanha em detalhes. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações do que está sendo compartilhado por essa liderança militar nessa invasão que aconteceu à sede do governo boliviano em La Paz. A gente precisa, inclusive, trazer para a nossa audiência rotativa, muita gente chegando agora, o que nós estamos tratando? Essa denúncia inicialmente de uma mobilização irregular, segundo o presidente do país, Luiz Arce, e o ex-presidente Evo Morales, porque veículos militares, tanques blindados e soldados se dirigiam ao Palácio Presidencial do governo em La Paz, destruíram a porta de entrada, alguns entraram, tomaram parte do palácio, inclusive porque essa mobilização. Ontem, o general Juan José Zúñiga foi destituído, foi demitido do cargo de comandante do Exército e disse que, por enquanto, reconhece o Arce como chefe das Forças Armadas, mas haverá uma troca ministerial no governo. E esse processo estaria acontecendo neste momento com esse pronunciamento. Então, a produção acaba de me confirmar que esse, inclusive, é o novo comandante das Forças Armadas do Exército da Bolívia, esse sim, com autorização de Luiz Arce. Então, como houve essa revolta por parte das forças militares, esse é o novo comandante do Exército de Luiz Arce, o ainda presidente do país. Bem, a gente continua o nosso giro de análises. Falta o delegado Palum para a gente fechar esse segundo giro. Delegado Palum, uma situação que
naturalmente muito complexa, tudo aquilo que está na Constituição da Bolívia acaba sendo questionado e, naturalmente, isso pode gerar uma situação que fuja do controle, inclusive para a população e para as instituições, principalmente se nós olharmos para a questão que envolve segurança pública, que é a especialidade do senhor, não é? Exatamente, né? Isso não é bom para ninguém, principalmente para a população, que vai criar uma instabilidade no país inteiro, né? A princípio se falou em movimentação irregular, mas agora está muito claro que é um golpe, né? Eles estão destruindo a democracia. Se o Morales é um bom presidente, se teria condição de ganhar ou não, quem tem que decidir isso é o povo, e não um militar tomando a força. E agora basta a gente esperar quais vai ser as sanções que eles irão sofrer, né? Porque eu acho que o restante dos países que estão ali ao lado, o próprio Brasil, tem que se posicionar de uma maneira que isso não se repita mais, né? Eles têm que ter algum tipo de sanção. Mas, como o Brasil é o principal consumidor de gás boliviano, né, eu não sei realmente qual a posição do nosso governo.